Uma ilusão que será tão grande, tão imensa, que passará totalmente despercebida. Todos os que a verem serão chamados de dementes. Criamos frentes individuais para impedir que vejam a conexão entre nós. Nos manteremos como não ligados uns aos outros para guardar viva a ilusão. Se você quer enfrentar o presidente Bush, você tem que estudá-lo durante 4 anos. O destino da China e dos Estados Unidos estão fortemente vinculados. Isso está tão fortemente ligado, de maneira que ninguém havia antes imaginado. Nós estamos enfrentando um desafio comum. Esse desafio se trata de como construir uma ordem mundial. E pela primeira vez na história, uma base global. Nosso objetivo será alcançado gota a gota, e assim nossos objetivos passarão totalmente despercebidos. Isso também impedirá as pessoas de verem a mudança quando elas ocorrerem. Nós sempre estaremos acima do seu campo de visão, porque nós sim conhecemos estes segredos em absoluto. Nós trabalhamos sempre juntos. Permanecemos unidos ao longo dos tempos, pelo sangue e pelo segredo. E esta palavra segredo, ela é repugnante em uma sociedade livre e aberta. Nós estamos como pessoas ligados historicamente e totalmente opostos às sociedades secretas. Também há juramentos secretos e há procedimentos secretos. Nós já sabemos que há muito tempo é perigoso o ocultamento excessivo, e este grau de perigo vai se ampliando. Estas armas de destruição massiva devem estar em algum lugar, e a morte alcançará aquele que fala. Manteremos por pouco suas esperanças de vida e suas mentes débeis. Mentimos dizendo que estamos tentando fazer o oposto. Usamos o nosso conhecimento de ciência e tecnologia de forma sutil. E assim jamais eles verão realmente o que está acontecendo. Usamos manipulações mentais que passam despercebidas. Para isso recorremos também a metais leves. Inserimos drogas na comida, na água e também no ar. Eles estão cobertos de venenos por todos os lados, como queira que se movam. Estamos destruindo aos poucos cada neurônio em seus cérebros. Estamos em várias frentes prometendo conseguir curas, mas sem dúvidas estamos dando mais veneno. Não há razão para não vaciná-los. Os pais devem vacinar os seus filhos. Os venenos são absorvidos através das suas peles e bocas. Eles estão destruindo suas mentes e sistemas reprodutivos. E por causa disso, seus filhos nascem mortos e nós ocultamos esta informação do público. Os venenos estão escondidos em tudo que os rodeiam. O que eles bebem, comem, respiram e até se vestem. E nós continuamos distribuindo esses venenos, porque nós podemos ver mais distante. Nos ensinamos que os venenos são do bem, com imagens divertidas e músicas agradáveis. O nosso objetivo final nos aguarda. Assim continuamos empurrando neles os nossos venenos. Eles veem nossos produtos sendo usados nos filmes. Crescem acostumados a estes produtos e nunca saberão seu verdadeiro efeito. E quando dão à luz, injetamos os nossos venenos no sangue dos seus filhos. E já os convencemos de que isso é para o seu bem. Começamos bem cedo, quando seus pensamentos ainda estão sendo formados. E nosso objetivo com as crianças é fazer que eles queiram aquilo que nós estamos oferecendo. Enchemos-nos de doces e quando seus dentes estragam, damos-nos metais que roubam suas mentes e seu futuro. E assim, quando a sua habilidade de aprender é afetada, lhe damos remédios que nos farão mais enfermos e causarão outras doenças. E para essas novas doenças criaremos novos remédios. Devemos fazê-los dóceis e débeis diante dos nossos poderes. Devem crescer deprimidos, lentos e obesos. E para que ele então não nos enxergue, nos daremos muito mais veneno. E quando clamam a nós por ajuda, damos a eles então mais veneno ainda. Devemos desviar a sua atenção para dinheiro e coisas materiais. Vamos distraí-los com a fornicação. A polícia de Oregon prendeu uma jovem que fez um vídeo pornô de 17 minutos e mandou para um site. Mantemos eles distraídos e individuais para que nunca juntem força. As suas mentes pertencem a nós e fazem tudo aquilo que ditamos.
E se acaso recusarem, encontraremos outras maneiras de forçá-los a fazer o que queremos. O medo é uma de nossas principais armas. Nós criamos seus governos e as próprias oposições a eles. Nós dominamos ambos os lados. Embora escondamos sempre nosso objetivo, nós levamos a cabo nossos planos. Marionetes realizam trabalhos para nós. E é assim que ficamos ocultos. As nossas famílias jamais se misturam com as suas. Nosso sangue deve permanecer puro durante os séculos. Nós temos feito os matarem-se entre si quando é propício. Nós os mantemos separados e individuais com dogmas e religião. Nós controlamos todos os aspectos das suas vidas. Nós ditamos como devem pensar. Nós os mantemos escravos ao mesmo tempo que eles se acham livres. Quando conveniente, fomentamos brigas entre eles através das facções que criamos. E quando uma luz brilhar entre eles, nós a extinguiremos por meio do ridículo ou da morte, ou o que melhor nos aprove fazer. Mas é chamado painel da morte, nós devemos discutir sobre isso. Nós os faremos estraçalhar os irmãos e matar os próprios filhos. Nós conseguiremos isso usando o ódio como nosso aliado, a ira como nosso amigo. O ódio lhes deixa totalmente cegos. Assim jamais sabem que seus conflitos partem de um acordo nosso com seu governo. Estão sempre muito ocupados para pensar nisso. Banham-se nos seus próprios sangues e de seus vizinhos. Nós ficamos aguardando até que seja o momento preciso para intervirmos. E nós nos beneficiamos disso porque não nos veem. Não nos podem ver. Continuaremos lucrando com suas guerras e mortes. E estamos repetindo isso vez por vez até que a meta final seja alcançada. Iremos continuar fazendo-os viver em meio ao medo e à ira. Usamos para isso imagens e sons. E usaremos todas as ferramentas necessárias para conseguir isso. E as nossas ferramentas são proporcionadas pelo próprio trabalho deles. Nós os fazemos odiarem a eles mesmos e aos seus vizinhos. Manteremos escondidos deles de que todo meio de alienação sempre esteve sob o nosso comando. Isso é o que eles jamais deverão saber. Eles jamais saberão que a cor é uma ilusão. Deverão pensar sempre que são iguais entre si. Gota a gota avançaremos até o nosso objetivo final. Estamos tomando toda a sua terra, seus recursos naturais, riquezas, e assim controlamos totalmente eles. Nós os enganamos e eles aceitam leis que acabam roubando a sua pequena liberdade que ainda tem. Estabelecemos um sistema de dinheiro e os encarcerou para sempre. Manteremos eles e seus filhos com dúvidas. E quando pensam em se unir, os acusamos de criminosos e apresentamos uma história diferente à opinião pública. Isso porque nós possuímos todos os meios de comunicação. Assim, usamos os nossos meios de comunicações para controlar o fluxo de notícia. Formamos suas opiniões a nosso favor. Qualquer pensamento contra a lei que criamos, nós taxamos como insetos. Até porque todos são mesmo insetos para nós. Estão todos divalidos de exercer algum poder porque não têm nenhuma arma. Nós recrutamos os filhos deles para levar a cabo os nossos planos. Estamos prometendo vida longa, uma vida longa que jamais terão porque nós controlamos a medicina. Nós os acostumamos a crer em religiões que os deixam em condições favoráveis diante do seu próximo. Mas, na verdade, a religião que nós os introduzimos é a mesma nossa. Assim nunca saberão a verdade. Nunca poderão aprender a verdade ou se revoltarão contra nós. Aqueles que nos favorecem, nós premiamos com coisas terrenas e grandes títulos. Mas nossas marionetes jamais serão de nós. Jamais receberão a luz e nunca viajarão às estrelas. Jamais alcançarão a nossa condição. Porque são todos criminosos e nós os acusamos quando necessário. Mas disso nem eles jamais saberão. A verdade está oculta diante da face de cada um. Está tão perto que eles não conseguem enxergar. E quando ver, já terá sido tarde demais. Oh, sim, tão grande é a ilusão de liberdade, que jamais cairão na realidade de que são nossos escravos. Pensam que cada coisa está em seu lugar, mas nós as organizamos para a ilusão deles.
Esta realidade é sua prisão. A realidade que criamos é prisão deles. Vivem eternamente em um auto-engano. E quando nossa meta estiver concretizada, uma nova era de dominação irá começar. As suas mentes estão presas pelas suas crendices, as mesmas crenças que nós estabelecemos há muito tempo atrás. Não nos ligam aos nossos antepassados e isto é muito bom. E assim nós permanecemos eternamente. Se perceberem que juntos podem nos vencer, tomarão a decisão. Eles nunca devem, durante cada um sua vida, perceber o que nós estamos fazendo. Porque se isso ocorresse, não teríamos lugar para fugir. Se o véu cair dos seus rostos e eles nos enxergarem, nossas ações também serão reveladas. Irão certamente nos caçar e não teremos lugar para nos esconder. Assim, nosso pacto jamais deverá ser conhecido por alguém, nem mesmo a nossa existência. Ninguém jamais poderá escrever ou falar sobre isso. Somente o Criador do Universo deve soltar a sua fúria sobre nós no final. E seremos lançados às profundezas de onde viemos. E ali permaneceremos até o fim dos tempos e até a infinidade.